Olá, seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. O meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em psicologia clínica. Hoje é mais um Pergunte ao Napoli, o quadro aqui do nosso canal em que eu respondo perguntas que vocês me enviaram lá no Instagram. Fale um pouco sobre a identificação com o agressor. Vamos lá. Identificação com o agressor é o nome de um mecanismo de defesa. Um mecanismo de defesa que foi descoberto primeiramente pela Anna Freud, a filha do Freud, no seu trabalho com crianças. O que é um mecanismo de defesa, para começo de conversa? O mecanismo de defesa é um procedimento, uma operação psicológica da qual nós lançamos mão, normalmente de maneira inconsciente, para nos protegermos, nos defendermos de uma experiência emocional muito aflitiva, insuportável. A identificação com o agressor é um tipo, uma espécie de identificação. E em que consiste uma identificação? Em que consiste esse mecanismo de defesa? Uma identificação é um mecanismo de defesa em que eu imito, só que de maneira inconsciente, uma determinada pessoa. A gente pode imitar uma pessoa conscientemente, né? Se eu quiser aqui, eu posso eu posso fazer uma imitação do Silvio Santos para vocês. Não farei isso, pelo menos não nesse vídeo de hoje, mas eu posso conscientemente imitar a voz do Silvio Santos, os trejeitos do Silvio Santos, isso de maneira consciente, intencional, voluntária. Mas nós também podemos imitar inconscientemente determinadas pessoas. Isso é a identificação. Então, quando a gente vai fazer análise, a gente observa muito frequentemente, a gente descobre, percebe, reconhece que muitos dos nossos traços de personalidade, dos nossos comportamentos mais típicos, são, na verdade, frutos de identificações. Quando você começa a falar sobre a sua história de vida, você percebe que aquelas coisas que você costuma fazer, a sua maneira de se relacionar com as pessoas, tem muito a ver com seu pai, sua mãe e outras figuras importantes da sua vida. A gente lança a mão da identificação para se defender, para se proteger, como eu disse, de experiências emocionais aflitivas. Então, por exemplo, eu posso ter inveja de uma pessoa, uma inveja muito forte de uma pessoa. Eu gostaria de estar no lugar dela e eu gostaria que ela não estivesse naquele lugar. E aí, para me proteger dessa sensação aflitiva, desse afeto tão negativo que é a inveja, né, uma coisa desprazerosa, o que eu posso fazer? Eu posso me identificar com aquela pessoa que eu invejo. Então, em vez de continuar desejando ocupar o lugar dela e continuar desejando que ela saia daquele lugar, eu posso começar a me tornar parecido com essa pessoa, sem perceber. De repente, pessoas de fora conseguem observar essa mudança, conseguem observar que eu estou meio que imitando aquele sujeito, mas eu mesmo não percebo de maneira clara. Isso é um exemplo de identificação. A gente pode se identificar também com pessoas que a gente ama e que, eventualmente, a gente venha a perder. Então, não é raro que, de repente, uma moça que estava namorando com um cara, depois de algum tempo de relacionamento, esse namoro termina, e essa moça, então, passa, sem perceber, a se comportar, a ter determinados gostos, preferências, traços muito semelhantes aos daquela pessoa com quem ela estava. Ou seja, ela está utilizando a identificação para se proteger da experiência aflitiva de ter perdido aquele namorado. No caso da identificação com o agressor, o que acontece? O sujeito se identifica, ou seja, ele passa a imitar inconscientemente aquela pessoa que o agrediu. Isso é um fenômeno muito curioso, porque, em tese, ele não faz muito sentido, né? Peraí, eu vou me proteger, eu vou me defender me identificando com aquela pessoa que me agrediu? Por que esse mecanismo de defesa foi descoberto no trabalho da Anna Freud com crianças e também foi muito tematizado pelo Ferenczi ao falar da relação entre as crianças e os adultos? Por quê? Porque a situação da criança na relação com o adulto é uma situação sui generis, ela é bem específica.
Enquanto você, como adulto, estiver relacionando com outro adulto e esse adulto começar a te agredir, você pode sair da relação, você pode terminar aquele vínculo, a criança não pode fazer isso. Então, se a criança, por exemplo, é agredida, seja por meio de uma punição física muito violenta, seja por meio de um abuso sexual, se aquela criança é agredida de repente por um dos seus pais, o que ela pode fazer? Ela não pode sair daquela relação, ela depende dos pais. Ela não tem autonomia, não tem força para enfrentar aqueles pais, para bater de frente com eles, para lutar de igual para igual com eles. Ela não pode fazer isso. Ela está numa condição de impotência, de muita vulnerabilidade. Então, o que a criança pode fazer para se proteger da experiência emocional aflitiva de perceber que o seu pai, a sua mãe ou outro adulto na vida dela a está agredindo? Como é que ela pode se defender disso? Ora, ela pode transformar psiquicamente aquela situação em uma situação que não necessariamente é de abuso. Ou seja, ela pode passar a enxergar aquela situação como se fosse uma situação normal. Na cabeça do agressor, o agressor acha que ele está certo, senão ele não faria. Né? Ele acha que, de repente, bater violentamente na criança é uma coisa certa, que abusar sexualmente da criança é uma coisa certa para a cabeça do abusador. Na cabeça dele, ele acha que ele está fazendo uma coisa certa, ou pelo menos alguma coisa que ele deseja. Em contrapartida, o que a criança pode fazer para se proteger dessa experiência? Ela pode lançar mão da identificação com o agressor. Então ela pode se identificar com a perspectiva do agressor sobre aquela situação. O agressor não acha que ele está fazendo a coisa certa? Ele não acha, de repente, que ele está batendo violentamente na criança para o bem da criança? Não é isso que muitos pais, por exemplo, fazem? Ah, eu vou te dar uma surra para o seu bem. Você tem que ficar feliz com essa surra que você levou, porque assim você vai ser corrigido e não vai para o caminho do mal. Então, o que a criança pode fazer? Ela sabe objetivamente que aquilo é uma coisa errada. Ela sabe porque ela está sofrendo uma violência. Ela está sendo agredida. Ela está tendo dores. Ela está experimentando medo. Ela sabe que aquela experiência é uma experiência que não deveria acontecer. Mas como ela não tem como fugir dali, ela não tem como enfrentar aquele que está agredindo ela pode então simplesmente mudar a forma de olhar para aquela experiência. Mudar a sua perspectiva e adotar a perspectiva do agressor. Então a criança pode começar a achar que, não, isso foi uma coisa certa. Realmente o meu pai está certo em me bater. Realmente eu precisava receber essa surra. Realmente essa situação aqui de abuso sexual, ela poderia ter acontecido mesmo. Não é uma coisa errada, é uma coisa normal. Isso aqui faz parte da vida mesmo. Ou seja, a criança vai adotar a perspectiva do agressor para se proteger. Ela vai contar uma mentira para ela. Ela vai se enganar para se proteger daquela experiência aflitiva de desamparo. Quer dizer, eu estou aqui sendo agredido, eu não posso fazer nada, eu não posso sair de casa, eu não posso enfrentar esse cara, eu não posso chamar alguém para me proteger. Então o que me resta? Ora, o que me resta é adotar o ponto de vista do agressor, ou seja, me identificar com ele, para passar a encarar essa situação como se ela fosse normal. Como eu costumo dizer lá na Confraria Analítica, a gente teve uma série de aulas em que nós conversamos sobre esse conceito a partir de um texto do Ferenczi, em que ele trabalha esse conceito, que é o confusão de língua entre os adultos e a criança. Como eu dizia lá para os alunos, né, é como se a criança passasse a chamar urubu de meu louro. Eu sei que é um urubu, só que como eu não posso fugir desse urubu, então eu começo a olhar para esse urubu como se ele fosse um papagaio. Eu começo a chamar o urubu de meu louro. Eu começo a ter um olhar positivo sobre aquela experiência, sendo que eu sei que ela é negativa. Mas para eu sofrer menos, eu passo a adotar o ponto de vista do agressor. Esta é a identificação com o agressor, conceito importantíssimo da psicanálise, um mecanismo de defesa muito presente em crianças que sofreram traumas, que sofreram formas de abuso e que pode estar presente também em adultos. Muita gente, por exemplo, que está num emprego que tem um chefe abusivo e que não pode sair daquele emprego porque precisa para sua sobrevivência, pode acabar adotando a identificação com o agressor, no caso o agressor é o chefe, pode acabar adotando a identificação como agressor para conseguir minimamente
sobreviver psicologicamente naquele ambiente que é tão insalubre, que é tão abusivo. Próxima pergunta: como lidar com o paciente que fala o tempo todo, não deixa espaço para intervenção? Alguns pacientes são assim mesmo. Enquanto certos pacientes falam muito pouco e, portanto, acabam exigindo que o analista se presentifique com a sua fala de maneira mais frequente ali no tratamento, há outros pacientes que abrem a matraca desde o início da sessão e não param de falar mais. Se você deixar, o cara só fala. Ele não deixa espaço para que você faça as suas intervenções. Um ponto muito importante é observar esse comportamento do paciente como um indício de como esse sujeito funciona de maneira geral. Como é o padrão de relacionamento dele com o mundo, com as pessoas. Todos nós temos padrões de relacionamento e a gente transfere esses padrões para a situação terapêutica. Então esse é um indício muito importante que o analista deve prestar atenção para detectar, para identificar, e essa é uma tarefa da análise, identificar qual que é o padrão de relacionamento daquele paciente. Então ele se relaciona normalmente com as pessoas, ocupando todo o espaço, não deixando espaço para o outro, não permitindo que o outro se apresente. Por que será que ele faz isso? Essa é uma pergunta que deve estar na cabeça do analista. Do que ele está se defendendo? Se esse sujeito está se colocando de maneira tão imperativa na relação com o outro, não deixando espaço para o outro, é porque ele está se protegendo, ele está se defendendo de alguma coisa. Do que ele está se defendendo? De qual experiência emocional aflitiva ele está se defendendo? São perguntas que devem estar na cabeça do analista e que, ao longo do discurso do sujeito, ele pode encontrar indícios para respondê-las. Agora, é muito importante que o analista não deixe que só o paciente fale durante a sessão inteira, porque senão essa sessão não vai ser muito produtiva. É preciso que esse sujeito escute por parte do analista determinadas intervenções, interpretações, pontuações, indagações, para que ele não fique só girando em torno do próprio discurso. Nesse sentido, o que eu aconselharia você a fazer? A interromper. A interromper ou a aproveitar aquelas micropausas, porque às vezes o sujeito não dá aquele espaço de alguns segundos, né? Terminou de falar alguma coisa, abre o espaço de alguns segundos e aí o analista pode se apresentar. Mas ele dá micropausas. De repente, entre um assunto e outro, ele dá aquela micropausa. O analista pode aproveitar essa micropausa para fazer uma intervenção. Ele toma a palavra e faz a intervenção. Se nem essas micropausas acontecerem, você pode interromper, não tem problema nenhum você interromper o paciente num determinado ponto para fazer as suas intervenções, para fazer as suas perguntas. Se você não fizer isso, aquele sujeito vai ficar só falando, e a sessão vai terminar e é pouco provável que ele faça alguma elaboração produtiva para o tratamento. Quais foram os temas do seu mestrado e do seu doutorado? O meu mestrado foi em saúde coletiva, lá no Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ, da Federal do Rio de Janeiro. Eu tive a honra de ser orientado pelo filósofo e psicanalista André Martins, e a minha dissertação foi sobre George Grodek, um autor pouco conhecido no campo psicanalítico. Ele nunca fez parte de maneira mais assídua do movimento psicanalítico. O Freud sempre o chamava para participar, para interagir mais com os outros psicanalistas, mas o Grodek ele preferia trabalhar exclusivamente com os seus pacientes. Ele tinha um sanatório na cidade de Baden-Baden, lá na Alemanha, que era um sanatório para pacientes com doenças crônicas. O Grodek fazia conferências para esses pacientes sobre psicanálise. Ele tinha um olhar sobre o adoecimento físico que, mesmo antes de conhecer a psicanálise, já era um olhar psicanalítico. Ele já encarava o adoecimento físico da mesma forma que o Freud encarava os sintomas histéricos, ou seja, como símbolos de algum conteúdo que o sujeito não consegue reconhecer. Então o Grodek foi um dos pioneiros do que a gente conhece atualmente como psicossomática. Na minha dissertação de mestrado, eu pego as contribuições do Grodek, pego a obra do Grodek, extraio dessa obra contribuições, lições importantes para o cuidado em saúde de maneira geral. Não só para a prática psicanalítica, a prática em saúde mental,
mas também em saúde física. A minha dissertação, ela propõe um modelo de cuidado em saúde mental a partir da obra do Grodek, porque ele falou bastante sobre o modo como o médico deve se relacionar com o paciente, a perspectiva que o médico deve ter sobre o adoecimento e sobre a cura. Ele entendia, por exemplo, que o papel do médico, do terapeuta, dos cuidadores em saúde de maneira geral, não era curar o paciente, era tratar. A cura viria pela própria natureza. Ou seja, o sujeito, do ponto de vista do Grodek, tem uma tendência natural para se curar. E ele não consegue fazer isso sozinho por conta de alguns obstáculos internos no seu corpo, no seu psiquismo. E aí a tarefa do médico, do terapeuta, seria a de remover esses obstáculos. Ou seja, para o Grodek, a saúde não é devolvida ao paciente, ela não é dada pelo profissional ao paciente. O que o profissional faz é simplesmente remover os obstáculos que estão impedindo aquele paciente de ter saúde. Isso na dissertação de mestrado. Na tese de doutorado, eu falei mais especificamente sobre psicossomática e apresentei um modelo de compreensão do adoecimento psicossomático a partir da interlocução de Grodek, de Winnicott e de Ferenczi. Eu faço um contraponto na minha tese de doutorado à perspectiva mais tradicional de doença psicossomática na psicanálise, que é proposta pelo Pierre Marty e outros autores da chamada Escola de Psicossomática de Paris. Eu faço uma crítica ao modelo da Escola de Psicossomática de Paris e apresento um novo modelo a partir da interlocução entre Ferenczi, Winnicott e Grodek, da interlocução entre as concepções desses autores sobre o adoecimento físico, o adoecimento somático. Inclusive, o título da minha tese é O adoecimento somático em psicanálise por uma nova matriz de compreensão. Eu tive a honra de ser orientado no doutorado pelo professor Carlos Augusto Peixoto Júnior, lá na Pontifícia Universidade Católica do Rio, na PUC-Rio. A minha dissertação de mestrado sobre Grodek, ela já foi publicada em formato de livro. Esse livro, no momento, está esgotado, mas eu pretendo publicá-lo em formato de e-book. Então me cobrem, por favor, isso, porque eu acabo procrastinando essa tarefa. Tenho procrastinado essa tarefa já há bastante tempo. A tese de doutorado ainda não foi publicada, mas eu pretendo também publicá-la em formato de e-book. Próxima pergunta: como integrar a agressividade à personalidade? A pessoa que me fez essa pergunta provavelmente tem como referência, está tendo como pano de fundo, os vídeos aqui do canal em que eu já falei sobre agressividade não integrada, desintegrada, dissociada. De fato, algumas pessoas, em função de circunstâncias, sobretudo ali na sua infância, elas são levadas a dissociar os seus impulsos agressivos do restante da sua personalidade. Então se tornam aquelas pessoas mais ou menos inofensivas, que você olha e você pensa, poxa, essa pessoa não é capaz de fazer mal a uma mosca, ela não tem muita assertividade, ela é muito boazinha, porque ela não conseguiu integrar a agressividade natural que toda pessoa tem à sua personalidade. Essa agressividade ela está reprimida, ela está dissociada. Como fazer para essa agressividade ser reintegrada à personalidade? Ora, não há nenhum procedimento, nenhuma dica que eu possa te dar, nenhuma orientação específica para dizer assim, faça tais e tais coisas que a sua agressividade vai ser integrada. Não funciona assim. Se a agressividade foi dissociada, foi reprimida, é porque você tem medo dela. Você aprendeu a ter medo dela. Você desenvolveu um medo dos seus impulsos agressivos. E por que isso aconteceu? Bem, existem várias circunstâncias na infância que podem levar o sujeito a desenvolver o medo da sua própria agressividade. Nesse sentido, como é que você reintegra os seus impulsos agressivos à sua personalidade? Perdendo esse medo. Só que para perder esse medo, não basta um processo intelectual, um processo cognitivo. Ah, agora eu vou pensar que eu não tenho mais medo da minha agressividade. Não funciona assim. Você vai ter que, vou falar aqui de maneira figurada, tá, gente? Você tem que convencer a sua dimensão infantil que a agressividade não é perigosa. Você tem que convencê-la disso. E como é que a gente convence a nossa dimensão infantil de alguma coisa?
fazendo análise, fazendo terapia psicanalítica. É no processo terapêutico, isso pode levar meses, pode levar até anos, é no processo terapêutico que você vai, pouco a pouco, conseguindo fazer esse processo de convencimento e perdendo o medo da sua agressividade. E à medida que você vai perdendo esse medo naturalmente no processo terapêutico, você naturalmente vai podendo usufruir dos seus impulsos agressivos de maneira integrada. Porque tem gente que reprimiu a sua agressividade, dissociou a sua agressividade, mas em certos momentos em que a pessoa está em crise, está numa situação de muita aflição, essa agressividade pode aparecer no comportamento do sujeito, mas de uma maneira muito violenta, justamente porque ela não está integrada. Ela estava lá guardadinha, dissociada, no cantinho do psiquismo desse sujeito e de repente ela é convocada, só que como ela não está integrada, ela vem na forma de violência. Ao longo do processo terapêutico, você perde o medo da agressividade, ela passa a estar integrada e ela não vai aparecer dessa forma violenta. Ela vai aparecer por meio da assertividade, ela vai aparecer por meio do reconhecimento dos seus direitos diante de uma determinada situação. Ela vai aparecer por meio do desejo de uma busca agressiva, por que não, aos seus interesses, aos seus desejos, aos seus objetivos, mas isso acontece no processo terapêutico. Então, se eu pudesse dar uma resposta bem resumida para essa pergunta, como integrar a agressividade? Fazendo terapia. Terapia psicanalítica, fazendo análise. Quando o paciente já traz uma questão que lhe causou desconforto durante a semana, por exemplo, a terapia se torna menos eficiente do que quando é feita a associação livre? Olha, isso é associação livre. Se o paciente chega e se deita no divã ou senta na poltrona lá do psicanalista ou está diante dele no atendimento online e fala sobre alguma coisa que o incomodou durante a semana, ele está fazendo associação livre. Ele está falando aquilo que está mais presente na sua cabeça naquele momento. Isso é associação livre. É falar o que vem à cabeça. O oposto de associação livre é deixar de falar alguma coisa. Isso que é o oposto da associação livre. É deixar de falar alguma coisa porque eu tenho vergonha de falar aquilo para o analista, porque eu acho que eu vou ser julgado pelo analista. Isso é que é o oposto da associação livre. É censura. Quando eu falo sobre alguma coisa que está me incomodando, alguma coisa que mexeu comigo durante a semana, eu sinto vontade de falar sobre aquilo logo no início do atendimento, eu estou fazendo associação livre. E para finalizar a sexta pergunta, professor, a Luísa está numa posição obsessiva no vídeo, né? A Luísa aqui no caso, que essa pessoa está mencionando, é a Luísa Sonza. E por que ela está mencionando isso daqui? Porque, recentemente, se você estiver assistindo esse vídeo na data de estreia, 29 de outubro de 2023, na sexta-feira, dia 27, foi publicada lá na Confraria Analítica uma aula especial em que eu faço, numa parte da aula, uma análise da música Chico, da Luísa Sonza. E eu faço essa análise em articulação às ideias que são apresentadas por uma psicanalista muito interessante, inglesa, chamada Joan Rivière, num artigo clássico do campo psicanalítico, que é o artigo A Feminilidade como Máscara. E eu mostro que essa tese da Joan Rivière, que a feminilidade é uma máscara, eu mostro que essa tese está bem ilustrada na música, na letra da música Chico, da Luísa Sonza. E aí, essa seguidora aqui me pergunta se a Luísa está numa posição obsessiva na letra da música. E eu digo que não. Ela está numa posição histérica, porque como eu mostro nessa aula especial, publicada na sexta-feira, na letra da música, a Luísa se apresenta como objeto do desejo do Chico. Ela se apresenta como aquela que vai completar o Chico. O próprio refrão já denota isso, né? Chico, se tu me quiseres, ou seja, eu sou um objeto para o seu desejo. Se tu me quiseres, eu tomo o seu partido. Eu vou morar no Rio, o Rio vai ser o meu destino. Pode fazer sua fumaça, o bar da cachaça vai ser o nosso lar. O bar da cachaça, o bar que o cara frequentava, que o cara gostava de frequentar. Eu vou para lá com você, ou seja, eu me faço um falo para você, o objeto do seu desejo. E essa é uma característica muito típica da estrutura histérica.
A histérica se coloca como objeto para o outro porque ela quer fazer o outro desejá-la. O obsessivo quer que o outro não deseje. O obsessivo até pode fazer tudo para o outro, mas com o objetivo de que esse outro não tenha mais desejos, que esse outro o deixe em paz. A histérica não. Ela se coloca como objeto de desejo porque ela quer se sentir desejada pelo outro. E é nessa posição que a Luísa Sonza está na letra dessa música. Bom, se você quiser assistir a essa aula especial e ter acesso a todo o nosso acervo de mais de 300 horas de aulas sobre psicanálise, que já estão disponíveis lá na Confraria Analítica, você precisa assinar a nossa escola. Caso você não saiba, a Confraria é uma escola de formação teórica em psicanálise. Quando você se torna membro da nossa escola, você ganha acesso a esse acervo de mais de 300 horas de aulas que nós temos já disponíveis e mais 2 aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo, que acontece toda segunda às 8 horas da noite, em que a gente pega um texto clássico do campo psicanalítico e vai lendo esse texto e comentando linha a linha. E na sexta-feira tem uma aula um pouco mais curta, gravada sobre algum tópico, algum conceito, algum autor importante do campo psicanalítico. Para ter acesso a tudo isso, você não vai ter que pagar milhares de reais como a gente vê em outras plataformas por aí. Nada disso. Você vai pagar apenas o valor de R$ 49,99 por mês. E se você preferir, você pode fazer um plano válido por um ano, no valor de R$ 497, que sai mais barato, né? No plano anual, você acaba ganhando aí praticamente 2 assinaturas mensais gratuitamente. Para fazer a sua assinatura da confraria, para se tornar meu aluno, se juntar aos mais de 2.000 alunos que a gente já tem lá na confraria, é só clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição. Ah, e antes de terminar o vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus 2 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz. Nesse e-book eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece no consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais, explicados de maneira fácil, clara e didática. Gente, esse segundo e-book é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de texto. Para você ter acesso e adquirir esses 2 livros digitais, é só clicar nos links que estarão aqui na descrição também. Bom, e se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos vídeos. Clica aqui embaixo e se inscreva. Não deixe também de fazer um comentário, sugira temas para os próximos vídeos. E claro, não deixe de compartilhar esse vídeo. Mande aí para todos os seus grupos de WhatsApp. Eu tenho certeza que as pessoas vão te agradecer se esse vídeo chegar até elas através de você. Beleza? Nós nos encontramos então no próximo vídeo. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.